Fala pessoal, tudo certo? Estamos aí para mais uma live que está rolando das semanas de aquecimento para a imersão calculista da SCA. A imersão começa na semana que vem, na segunda-feira, a partir do dia 18 de abril. E a gente está fazendo 2 semanas de aquecimento, né, com lives, com bastante conteúdo. Tivemos live na semana passada, durante toda a semana, com bastante conteúdo ali. E tivemos, tivemos ali na semana passada a live com Otos Engenharia, Auto QI, o Juliano da Auto QI, a Michele, o Danilo Lorenzeto e o Henrique Bosco. E essa semana estamos fazendo lives com os alunos do Estruturas da Prática. Ontem falamos com o Magno Ramos, onde ele falou ali sobre como é que foi a transformação na carreira dele, né, de calculista. Então ele comentou sobre como era antes, como foi depois, como é que é o escritório dele hoje, a quantidade de projetos que ele faz, bem interessante. E agora a gente vai fazer uma live hoje com a Tairine, que é aluna também do Estruturas da Prática. Antes, queria perguntar para vocês aí, antes de começar, como é que está o áudio? O áudio está bom? Vocês estão me escutando bem? A imagem está boa? Tá tudo certo aí? Jadir tá aí, ó. Jadir tá em todas, né, Jadir? Grande parceria aí. Carol, tá tudo certo aí então com o áudio? Podemos iniciar? Então hoje a gente vai conversar um pouco com a Tairine. A Tairine, ela já tá aqui na live. Deixa eu convidar ela aqui para ela poder se apresentar e conversar com a gente. Vamos lá, convidei a Tairine. Oi, Tairine! Oi, boa tarde, Nivaldo. Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Tudo certo? Vocês estão ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, tá tudo certo. Como é que tá os projetos aí, a correria, esse começo de ano? Então, nesse começo de ano eu até dei uma segurada, porque ano passado foi muito doido, assim, teve um aumento muito grande na demanda e eu comecei até a ficar meio doida. Eu falei, não, esse começo de ano eu vou quietar um pouco, vou tirar esse tempo para organizar. Então, aí eu fiquei um período sem fechar projetos para conseguir reorganizar, terminar as demandas que já estavam fechadas. Aí agora que a gente está começando a fechar mais projetos, a trabalhar com novas coisas, né? Sem ser o que já estava fechado do ano passado. Para te caber no planejamento, né? Não adianta querer abraçar todos os projetos Não, acabando não conseguir entregar e se queimar no mercado. tava virando uma bola de neve. Eu falei, não, vamos calmar um pouco, organizar, até para conseguir aumentar esse volume e atender uma demanda maior, né? Então Uhum. a gente precisava desse período agora para poder planejar e conseguir trabalhar melhor. Legal. Então, assim, ó, Tairine, antes da gente começar, né? Fala aí pro pessoal, se apresenta, assim, ó, faz o teu jabá. Se apresenta, fala da onde que tu é, onde que é teu escritório, o que que vocês fazem, quanto tempo faz que tu se formou, né? Toca o barco aí, faz a tua apresentação. Eu sou de Araxá, Minas Gerais, e hoje eu tenho um escritório e a gente trabalha com projetos complementares. Além do estrutural, a gente fornece o pacote completo, né? Todos em BIM, compatibilizados. Então, o nosso foco realmente é essa questão da compatibilização, da entrega completa. Então, não é só essa parte do estrutural, né? Agora falando um pouco da minha carreira aí, né? Eu sou formada em técnica em edificações, então assim, desde lá dos 14, 15 anos já comecei a estudar na área e com 17 anos eu entrei no meu primeiro estágio e era um escritório de engenharia que fazia projetos estruturais e hidrossanitário. Então, assim, eu já tive esse contato de uma forma mais superficial, eu não projetava de fato, mas eu estava ali em contato, já sabia ler um projeto e tudo mais. E depois eu já entrei na faculdade, trabalhando, eu fiquei nesse escritório 7 anos.
Então, eu fiquei toda a minha faculdade lá, trabalhando, e aí foi aumentando assim, a minha responsabilidade e o meu contato com o projeto estrutural. E depois eu me formei, assim que eu me formei, eu saí desse escritório, pedi conta e resolvi dar um passo a mais, né? E aí eu fui morar fora, trabalhei fora um período, fora do país, na área também. E, assim, foi uma experiência muito boa, não foi tanto na área de projeto, foi mais voltado para a execução mesmo, para o campo. E depois eu voltei, só que eu sempre quis projeto, não tem jeito, é a veia do projetista sempre gritando, né? Então aí eu voltei, resolvi a focar nos projetos. Então aí eu comecei, primeiro que eu comecei a trabalhar foi realmente o estrutural, depois eu fui partindo para o hidrossanitário também. Hoje eu trabalho diretamente com hidrossanitário e estrutural. E aí o escritório fornece todos, então a gente tem parceiros para conforme a demanda. Tem engenheiro eletricista, então conforme a demanda a gente vai fazendo essas parcerias. Aí, hoje eu estou no final do ano passado eu abri a empresa, né? Trabalhava só eu, abri a empresa. E hoje a gente está aí com o escritório atendendo o Brasil todo, graças a Deus. A gente já tem projetos aí. Eu ia ter a live, eu falei, eu vou contar quantas cidades aqui. Deu 11 cidades que a gente Olha já aí. tem projetos em 3 estados. Então, assim, é muito, muito gratificante. Se Deus quiser, agora é só aumentar, expandir essas cidades aí. Isso aí é o poder da mídia social, do network, né? Dessa comunidade que a ideia a gente criou aquela comunidade, né? Então, o network, a Sim, troca de experiência, e com hoje, como a gente faz o projeto online, a gente pode mandar para o cliente plotado, pode fazer um projeto para qualquer lugar do país, principalmente estrutural que não precisa aprovação, né? Então, é exatamente. sensacional, sensacional. Sim. Me diz uma coisa, tu se formou quando? Eu formei em 2017. Tem Dois- 4 anos? 4 anos de formada. Tá, 2017, daí tu se formou e tu foi para fora. Foi. Aí eu fiquei 3 meses fora, depois eu voltei, depois eu fui de novo, fiquei mais uns 3 meses. Aí que eu tô assim trabalhando de fato com projetos 2019 que eu comecei a Uhum. fechar mais projetos e a trabalhar só com isso mesmo. Daí, 2019, tu começou como autônoma ou tu trabalhava para um escritório, prestava para um outro escritório? Não, como autônoma, sempre foi como Autônoma. autônoma. Eu tenho parcerias com escritórios de arquitetura, mas são só parcerias, sempre foi como autônoma. E ano passado, daí tu abriu o teu escritório, que é o nome? Chama Santap ali, ó. Santap. É, tava Santap, cortando um pedacinho, não consegui ler vou ali. fazer uma propaganda aqui. Santap, Isso. Engenharia e Projetos. Antes era só TS, né? Tairine Santos, isso? Tinha lá o TS, né? Aí agora abriu o CNPJ mesmo do Aham. Santap. Legal, legal. E lá, quando tu ficou fora, assim, tu não trabalhou com projeto, acho que tu foi para a obra, né? Talvez ver acompanhamento. Tu teve alguma experiência assim muito marcante lá? Lá eu trabalhei porque lá as obras são muito grandes, né? Eu trabalhava em obra de estrutura de concreto pré-moldado. Então, a empresa que eu trabalhei, ela fazia os reparos dessas estruturas de concreto pré-moldado. Porque lá, quando eles montavam as estruturas, quebravam muita coisa, trincava. Então, essa empresa fazia esses reparos. Então, assim, uma coisa que me chama atenção lá é muita questão da segurança, o quanto eles batem nisso com relação à segurança. Então, essa empresa, em uma das obras que eu acompanhei lá, é uma obra em Miami, ela é até famosa, chama New Museu. Depois, se alguém tiver curiosidade em procurar. E lá tem umas colunas externas, assim, todas em concreto pré-moldado e ficava aparente. Então, no decorrer da obra, essas colunas sujavam, trincavam. Então, essa empresa fazia todo esse reparo externo ali, com aquelas plataformas suspensas. Então, a gente fazia toda essa limpeza,
esse reparo. Então eu ficava mais na parte assim de olhar a questão da segurança, se o pessoal, o que o pessoal estava fazendo no dia. Então era mais voltado para essa parte. Mas assim, foi uma experiência muito boa mesmo. Mas o foco, assim, o que me chamou a atenção realmente era essa questão da segurança. Só para eu pisar lá nesse prédio, eu precisava fazer um curso de segurança lá da empresa responsável. Então é uma coisa bem interessante lá. Tipo um curso de NR18 para nós, assim, NR6, É, NR18 e tal, isso. NR35, equivalente lá, obviamente. Legal. Sim. E, né, assim, só para tirar a curiosidade também, inglês, não sei se tu já falava bem inglês, se tu fala ou não, mas também tem a parte técnica, né? Não sei lá como é que Sim. era. O meu inglês, assim, eu me viro. E quando eu fui para lá, eu me virava no inglês e aí eu estudei lá. Só que assim, eu fiquei pouco tempo. Mas o pior lá, porque principalmente ali no sul dos Estados Unidos, né, o pessoal fala espanhol. Então, para Uhum, mim, eu até é preferia o verdade. inglês, porém eu chegava na obra era só espanhol. E a gente acha que é fácil, né? Mas na hora que chegava lá, todo mundo falando e aquele espanhol assim de vários países que dá uma diferença, o pessoal falando rápido e não tá nem aí se você tá entendendo ou não, aí que a gente ficava, eu sempre, quando eu tinha que falar com alguém, eu ia lá no Google Tradutor, digitava a mensagem, eu tentava resolver tudo por mensagem, eu mandava pro pessoal da obra lá por mensagem, chegava lá, eu só prestava atenção na resposta e tentava entender a resposta, mas era aperto atrás de aperto, mas é bacana. Mas é bom para se virar, né? Aprender a se virar um pouco e tal. Sim, sim. Tá, vamos lá então. Vamos começar a conversar um pouquinho aí sobre a tua carreira de calculista aqui no Brasil, então. Depois que tu se formou e teu escritório. Diz uma coisa, para quem não sabe, assim, eu também acho que eu nunca perguntei para ti, mas como é que tu me conheceu? Como é que apareceu o Nivaldo aí na tua vida? Foi no Instagram mesmo, assim, eu nem me lembro quando, Nivaldo, porque eu não sei se você lembra, mas eu fiz desde lá do seu primeiro curso, aquele Fez bem? das casas geminadas lá. Então, eu já te acompanhava no Instagram, gostava da sua didática, da forma que você explicava as coisas, e eu observo muito isso, se aquela pessoa me passa segurança de que realmente tem o conhecimento. Então, e eu senti essa segurança em você. Aí quando eu vi que você tinha um curso, eu falei, vou fazer, né? Aí eu fiz aquele primeiro curso, aí depois teve aquele outro curso do prédio, né? Fiz o curso também até chegar no Estruturas na Prática. Então, eu fui acompanhando toda a Toda trajetória. evolução. É. E foram Então, também mais completos os cursos, né? O Estruturas na Prática agora é o é, top. É que assim, o PESBI na época ele era um curso para era voltado a era só videoaula, tipo assim, né? Tu fazia a videoaula do curso, tu aprendia a fazer as casas geminadas. Daí depois teve a do Isso. prédio que tu fazia e aprendia o prédio. Mas daí agora a gente englobou tudo na comunidade, virou uma comunidade muito maior, com muito mais coisa, e a ideia é a mentoria, né? Então assim a gente consegue mentorar de uma forma melhor as pessoas porque senão acaba que a pessoa faz, às vezes nem vê a aula direito, sai e não valeu nada para ela. A ideia não é exatamente isso, a ideia é que a pessoa realmente tenha uma puxada de orelha para ir lá fazer. Então a gente pega, às vezes, ali no grupo, dá uma chamada, porque daí a pessoa fazendo e estando ali, ela tem a evolução que é possível, exatamente, né? Toda evolução que é possível, se ela tiver a parte de dedicação dela. Então a gente montou todo um esquema exatamente para isso, que é a ideia da comunidade, do programa de mentoria. Já colocar em Ah, prática, né? Exatamente. E esse é muito legal, por exemplo, o projeto das casas geminadas. É o projeto de casa de verdade, não é um cursinho, tipo assim, para fazer umas Sim, casinhas, né? você mostrou foto lá da execução depois. Isso. O projeto do prédio é a mesma coisa, o prédio de 4 pavimentos. Ele não é um predinho para te fazer o cursinho. Ele é exatamente um prédio real que eu fiz, ainda mostrei as fotos ali, né? De como é que foi a Uhum. execução e tal. Mas assim, tu fez então comigo o PESBIM, os dois, depois tu fez estruturas na prática. Tu chegou a participar de algum evento? Tipo assim, uma imersão calculista que a gente está fazendo agora, o calculista 10K. Eu acho que eu assisti a alguns eventos, mas não cheguei a acompanhar todos. Uhum, porque a gente teve alguns que eram lives, né? E a gente teve um que foi uma semana, que foi ali a semana do mini curso de projetos estruturais,
né? Que inclusive tem lá dentro Lá na do Estruturas na plataforma. Prática. Sim, É, porque exatamente ele é um conteúdo complementar, né? Uhum. Tá, então assim, quando tu se formou, tu falou que tu estagiava, né? No escritório, daí quando tu se formou, tu saiu do escritório. E daí tu já Uhum. tinha trabalhado com projetos estruturais no escritório. Fazia Sim. cálculo, detalhamento, alguma coisa assim, realmente, ou era mais como desenhista? Como é que era a tua função? Era mais como desenhista. Eu fazia o detalhamento, ali, o cálculo da tabela de aço, mas de fato projetar com software, não. Lá eu não trabalhava. Foi depois quando eu comecei a trabalhar como autônoma que eu fui buscando conhecimento, fazendo cursos, depois adquiri o software e comecei a de fato trabalhar com isso. Daí tu começou a trabalhar com projeto estrutural quando realmente virou a Tairine Santos engenheira e daí agora eu vou prestar os serviços. É muito legal Sim, isso que tu falou dos complementares, né? Já entrega todo o pacote compatibilizado e daí tu começou a trabalhar com estrutural. Mas então, o conhecimento que tu tinha assim, ó, tu começou a trabalhar talvez com estrutural. Daí no começo realmente é puxado, né? Depois que tu saiu ficou sozinho, né? Então, sim. interpretar as coisas, entender, ver novas problemáticas. Quando tu veio para estruturas na prática, o que que tu sentiu que mudou assim para ti? O que que te ajudou, não ajudou? O que que impactou na tua vida estruturas na prática? Uhum. Eu já trabalhava com projetos antes do Estruturas na Prática. Eu já tinha feito vários cursos de EBERIC, de projeto estrutural, mas eu ainda demorava muito para fazer. Então, por exemplo, antes um projeto que eu gastava um mês inteiro para fazer, hoje eu faço em menos de uma semana. Fora a questão da confiança mesmo. A gente fazia, mas ainda ficava naquele medinho, né? Fazendo, conferindo, refazendo. E hoje em dia, não. Você consegue olhar um projeto e falar: isso aqui eu preciso verificar, isso aqui não tá legal. Então, esse olhar mesmo vai, em cima dos projetos, vai mudando. Mas, para mim, assim, a virada mesmo foi a questão do prazo para executar o projeto e a questão da confiança. Então, eu já tinha feito esses cursos, já estava ali começando a dar os primeiros passos na área de projeto estrutural, mas depois que eu comecei a fazer os seus cursos, né, eu não falo nem de estruturas na prática, porque para mim já foi uma grande virada o primeiro curso. É claro que o Estruturas na Prática, essa questão da mentoria, assim, agregou demais, mas ali eu já estava um pouquinho mais andando já bem, já estava conseguindo me virar. Então, foi bem nessa parte mesmo que fez muita diferença para mim. E, consequentemente, no faturamento, né? Porque se a gente consegue fazer mais rápido, você consegue fechar mais projetos e às vezes algum receio de fazer, a gente já tem mais segurança para poder trabalhar. Então, esse foi assim, a grande virada mesmo para mim nos projetos estruturais. Assim, talvez para quem está vendo assim, não sabe, né? Mas antes eu tinha o curso só do projeto das casas e o curso só do projeto prédio, que é esse exatamente o curso que a Catarina está falando, que ali já sentiu a virada de chave. Hoje eles não têm mais, porque na verdade esses cursos a gente juntou eles tudo dentro do Estruturas à Prática. Então hoje a pessoa entra no Estruturas à Prática, ela vai ter lá o curso das casas, que foi o que deu a virada de chave, o curso do prédio, daí tem lá as planilhas, as aulas ao vivo, a comunidade, um monte de mini curso. Então, tipo, a tua virada de chave, ela começou ali no curso das casas, que hoje está dentro de Estruturas da Prática, né? Sim, e assim, um ponto interessante foi porque quando eu comecei o curso lá das casas, eu já fechei uma consultoria com um projeto, com um escritório aqui na cidade. Então, eu dava consultoria presencial para eles. Então, tudo que eu estava aprendendo no curso, eu já estava aplicando presencialmente, ensinando isso para outras pessoas. Porque eu acho que a melhor forma da gente aprender é você ensinar isso para outra pessoa. Então, eu já estava aprendendo com você e já estava aplicando. Então, assim, eu falo muito desse primeiro curso porque eu acho que foi o que eu mais aproveitei nesse sentido de já fazer o curso e já aplicar. E depois eu só fui agregando conhecimento com os outros cursos. Mas
Foi muito bacana poder fazer esse link durante o curso. Não é à toa que o nome do curso é Estruturas na Prática, né? Exatamente, né? Porque, Exatamente. exatamente para te ver. É para você fazer e sair projetando de fato, né? Não é um curso para você fazer e deixar ali na gaveta. Exatamente. Para te ver, tu no primeiro, o primeiro módulo que tem no Estruturas na Prática hoje, que é o módulo das casas, é o que tu fez ali o projeto das casas, já sentiu confiança para fazer o projeto e já ajudou até sair fazendo consultoria, exatamente ajudando outras pessoas nisso. Sim, A ideia é essa, a ideia o que é o mais diferente assim que eu posso dizer que tem talvez no Estruturas na Prática falando? É que tu não vai ver um negócio teórico e vai ficar só no teórico. A ideia é te jogar no mercado, é te jogar na prática. O que acontece, a decisão que tu tem que tomar, a solução, da prática mesmo. Então, essa é a ideia que tu passa lá no Projeto das Casas, no Projeto Prédio, no grupo de mentoria, né? Que o grupo de mentoria também tem essa troca de informação e de ajuda que a gente se dá ali. Então, a ideia é essa mesmo, né? Não é à toa que é estruturas na prática. sim. Esse grupo é o plus do curso, né? Porque é sensacional, assim, a gente tem. Eu falo que o grande diferencial desse curso, que eu acho também, é o contato direto que a gente tem com você. Porque tem lá o grupo e é muito interessante porque lá o pessoal já tem muito conhecimento. Então, é uma troca muito interessante que a gente tem lá, porque a gente está fazendo, você faz o curso, mas depois você vai de fato aplicar aquilo ali e vai ter os seus projetos. Nos seus projetos, você tem os seus problemas, que é diferente daqueles problemas que você viu no curso. Então, a gente não fica abandonado, né, depois do que você tem aquele conhecimento ali. Então, a gente faz, começa a aplicar, teve alguma dúvida, manda lá. E assim, o pessoal ajuda muito e a gente sempre tem um retorno seu também, que eu acho, assim, eu não sei como que você consegue, Rivaldo, acompanhar tudo. Mas assim, todas as vezes que eu precisei de um auxílio que eu mandei lá, eu tive esse retorno, assim, me ajudou muito. Porque, e às vezes nem questão de dúvida, mas você quer uma opinião. Você está fazendo um trabalho e você quer a opinião de outros profissionais da área. Então, é muito interessante esse ambiente, o networking que a gente faz lá, né? Eu tenho parceiros de projeto que eu conheci lá no grupo. A Lígia mesmo, né, que você vai fazer, vai ter uma live com ela também, né? É Amanhã. uma parceira de trabalho, já me auxiliou em projetos aí, eu conheci ela lá dentro do grupo. Exatamente. Assim, a ideia é muito bacana, né? De exatamente o convívio que a gente tem ali, né? Por exemplo, como tu falou, tu faz o projeto, tu faz o curso, mas depois quando chega na tua problemática, a tua problemática, algumas são iguais, mas outras são diferentes, são novas, porque cada projeto é um projeto. E daí tu também não fica refém de, tá, e agora o que que eu faço? Daí tem o grupo, que exatamente esse grupo, a ideia é ter uma mentoria contínua, então a gente vai mentorando todo mundo e ajudando. Então, manda a dúvida no grupo. É legal que a tua dúvida pode ser de alguém também, já ajuda uma outra pessoa. Pode ser que a tua dúvida nesse momento não é de outra pessoa, que vai ser no momento, não vai ser a dúvida da pessoa, mas ali na frente vai ser a dúvida dela, porque vai Sim, aparecer uma situação parecida. Então, quantas coisas a gente já discutiu no grupo que a gente até fala, olha, já teve essa solução aqui, puxa lá a imagenzinha e mostra ó, o que foi feito e tal. eu uso muito E, isso. Eu coloco as exa palavras-chave lá no Telegram, quase sempre tem alguém que já perguntou aquilo ali. Exatamente. E a questão que tu falou assim, eu tento responder todo mundo, né? Eu dou o máximo, realmente, eu acho que nunca fica nada para trás, mas é legal que o pessoal já responde rápido também. Às vezes, se eu vou responder uma meia hora depois, alguém já dá uma opinião, Já já mostra, olha, respondeu. eu faria assim. Então é bom que tu também não tenha só uma opinião, tem opinião de mais pessoas, né? Sim, A roda gira, assim. Tem até um aluno que falou para mim assim, olha, foi o que deu o estalo e fez a roda girar para mim. Até então eu tinha medo de projetar. E agora deu estalo, daí também abriu o escritório, está fazendo bastante projeto, que é exatamente o que deu estalo assim, ó, que fez a roda girar e começar a fazer os projetos, né? Então a sim, ideia é essa, colocar tudo na prática, né, de verdade. sim. Ah, vamos lá, ó.
Então, tu comentou assim já sobre o networking até, né? Por exemplo, tu faz ali junto com a Maria Lígia. A Maria Lígia, até nós fizemos uma consultoria, né? Que vocês dois estavam, de um projeto. Deu uma travada? De um projeto ali que vocês estão trabalhando juntas. Então, assim, essa ideia do networking também é sensacional. Então, assim, ó, o que que tu acha que para ti de verdade é o mais sensacional, assim, talvez que tem no Estruturas na Prática, que tu mais aproveita, que foi o que mais te impactou de verdade no Estruturas na Prática? Como eu já vinha com essa bagagem, né, dos outros cursos, para mim foi realmente o networking e a mentoria, o grupo, o contato que a gente tem lá com outros profissionais. Então, foi o que realmente fez mais diferença. E esse auxílio, assim, nas nossas dúvidas pontuais, né, que eu acho que faz muita diferença, caso travado justamente nisso. Começa a fazer tem, porque uma coisa que eu acho importante e interessante falar é a gente não precisa saber de tudo, mas a gente precisa conhecer quem sabe. Então, eu acho isso muito importante. Você ter quem buscar, quem recorrer e outros profissionais para discutir, para conversar sobre aquilo ali. Eu acho que isso é um ponto, assim, uma das coisas mais interessantes do curso, com certeza, é essa troca que a gente tem lá. E poder sempre estar ali tirando essas dúvidas. Assim, ó, se tu pudesse comparar talvez o teu projeto ou como era o teu posicionamento antes e depois, tu sente uma evolução? Com certeza, assim, além da questão do prazo, que foi o que eu comentei, né, que reduziu muito, a questão da concepção mesmo do projeto, porque como eu já tinha feito outros cursos, eu fazia modelagem, fazia os meus projetos, mas o curso ele vai muito além dessa questão da modelagem em si, né? Que é a parte mais fácil, na verdade, de um projeto estrutural é a modelagem. Só que o que faz diferença no seu projeto e no profissional análise mesmo essa questão da parte da concepção em si, mas também da análise da estrutura, se você está adotando a melhor alternativa, se você está otimizando os elementos, colocando ali só o que precisa, mesmo que também não adianta você ficar, vou fazer isso aqui para não cair, e aí coloca lá tudo superestimado. Isso também não é vantagem nenhuma, né? Então, eu acho que quando a gente começa, você já começa com esse certo receio, porque é muita responsabilidade trabalhar como projetista de estruturas. Então, eu acho que a gente já vem tentando, assim, colocar tudo um pouco mais do que precisa. E aí, com o conhecimento, a gente vai conseguindo deixar a estrutura mais enxuta e com as soluções que realmente precisam ser adotadas para aquele caso. Assim, o que tu comentou antes assim, o tempo de projeto, né? Antes, talvez, um projeto que tu levava um mês, agora tu leva uma semana para fazer. Isso é fundamental para um escritório, né? O escritório tem que ter produtividade, porque tem que ter o giro de projetos, tem que ter entrada de dinheiro, entrada de verba para pagar as contas, para crescer, para fazer investimentos. Então, assim, tu tem que ter produtividade. Então, não só o fato de tu conseguir entregar mais rápido, mas o porquê que tu entrega mais rápido hoje? Exatamente porque tu é muito mais confiante, é muito mais certeira no teu projeto agora. Tu conseguiu exatamente descobrir como fazer a concepção melhor, analisar melhor os resultados, entregar um resultado melhor, né? Isso aí em um tempo que um mês, se tu vai entregar agora em uma semana, é 4 vezes menos tempo. Então, enquanto fazia um projeto, agora tu faz 4. E daí é o que a gente ganha, é aí que a gente fala de o produto ser escalável, né? Então, é claro que isso é um produto físico que depende da gente. Tu consegue escalar tendo funcionários, por exemplo, mas só o fato de tu reduzir de um projeto por mês para 4, tu já ganhou uma escala de 4 vezes, né? Daí tu começa exatamente a pegar essas minúcias, fazer o projeto no menor tempo possível. Claro que às vezes menos de uma semana talvez não dê, mas já diminuiu para uma semana, já está ótimo.
e daí tu começa a ter outras pessoas para te ajudar e exatamente... Deu uma travada? Cortou aqui um pouco, eu estava recebendo uma ligação aqui. Ah, tá. Voltou. E daí tu consegue, tá. Daí tu consegue ganhar escala, né? Isso é importante por causa da produtividade que a gente precisa. A gente precisa ter do giro de projetos no escritório. Os projetos que tu pega hoje, tu acha que, por exemplo, não sei se tu já pega projetos maiores do que tu pegava antes, mas tu também se sente capaz de pegar ainda maiores? Ah, sim. Eu comecei com projetos pequenos de casa térrea. Na verdade, aqui na região a demanda maior realmente são por residências, térreas, sobrados. E agora, no final do ano, né, eu comecei a trabalhar com projetos maiores, com residências maiores. Até alguns que eu fiz consultoria com você, né? Aquela casa lá, quase 800 metros quadrados. Então, realmente eu me sinto assim, bem mais segura para poder atender essa demanda desses projetos, porque as arquiteturas hoje em dia tá cada vez mais ousada, né? E a gente Tá. tem que conseguir atender essa demanda, porque vem um projeto e falo, não, esse é o mais difícil que eu já fiz. Aí vem outro projeto, eu falo, não, esse aqui é. E assim, é sempre um projeto, é sempre desafiador, não tem jeito. Cada projeto é um projeto e cada um você vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali, e tudo não é receita de bolo, não tem jeito. Cada um de um jeito, assim, às vezes até um projeto menor, até difícil você falar essa questão, um projeto maior, um projeto menor, porque às vezes você tem um projeto menor, mas tem uma complexidade muito maior. Tem até um que você comenta, outro que eu fiz consultoria com você, né? Eu sempre dou o grito, Nivaldo, me ajuda nisso aqui. Que, assim, era uma casa simples, teoricamente simples, né? E eu tinha que fazer uma estrutura toda em torno de um porão. Acho que não sei se você lembra desse. Então, Uhum, assim, uhum. era uma arquitetura relativamente simples, porém tinha esse agravante. Então, cada projeto é uma dificuldade, não tem jeito, não tem como mensurar um que vai ser mais simples ou mais difícil. Eu até ia comentar aqui que, por exemplo, aquele projeto do porão, está acostumado a fazer tudo do zero, daqui a pouco o cliente tem uma casa antiga com porão e ela fala, não, não quero derrubar o porão, quero construir ao redor do porão, que foi a situação que tu passou. Daí a gente Sim. teve que fazer o projeto ser viável ao redor do porão, né? Mas é bem bacana, né? Porque é desafios e tal, e a gente evolui com isso. Então, assim, Sim, ó, profissionalmente, tu acha que o que mais impactou na tua vida foi a questão de produtividade? sim, produtividade e segurança, tanto para projetar quanto na obra mesmo. Hoje o meu foco não é execução de obra, mas eu acompanho algumas obras até para melhorar os meus projetos, porque eu senti essa necessidade de ter essa experiência no campo também para poder melhorar. Então, e às vezes você precisa adaptar alguma coisa durante a obra. A obra sempre tem um imprevisto e quando a gente faz o projeto, você precisa adaptar alguma coisa, é muito mais simples. Então, você já tem o know-how para poder adaptar aquilo ali, fazer as alterações que inclusive um caso não, porque já tinha uma casa construída. E quando a gente foi furar, fazer as fundações, a gente pegava na fundação da outra casa. E assim, era impossível de poder furar aquilo ali. Então, tudo a gente teve que ir fazendo, desvirando as fundações. Então, se eu fiz um projeto, chegou na hora de executar, eu tive que adaptar tudo aquilo ali e fazer fundação recuada e adaptando todo o projeto para poder tornar ele execuível, né? Então, assim, já você ter esse conhecimento já te passa essa segurança de tanto para executar também quando surgem esses imprevistos na obra.
Isso aí é uma coisa que eu sempre tento bater bastante, né? Assim, a pessoa que trabalha com projeto, ela tem que dominar a execução desse sistema que ela projeta. Se ela trabalha com projeto de estrutura de concreto armado, ela tem que dominar como é que é executada. Desde como o pessoal corta a caixaria, ali corta a armadura, dobra, monta, faz o escoramento. Porque quando tu está fazendo projeto, tu otimiza para que seja mais execuível. E às vezes tu já percebe detalhes que vão ser difíceis de executar e tu já faz isso no projeto. Então, isso que tu falou de estar na obra, tanto para já evoluir o teu projeto nesse ponto, quanto para ver que ó, ali aconteceu alguma coisa, vou voltar lá e já vou fazer a modificação para ser rápido e agilizar, é fundamental. Mesmo que às vezes tu não seja contratado para ser executor, né? Ou fazer a direção, que a gente chama, o acompanhamento, mas estar ali dando uma olhada e vendo como é que as coisas estão evoluindo é fundamental. E tudo isso é exatamente que é a ideia do programa, né? O programa ele começa querendo trazer assim, ó, uma pessoa, qual que é a ideia? Às vezes a pessoa fez a faculdade inteira, nunca estagiou na área de estruturas. Daí ela quer trabalhar com projeto estrutural, mas ela não tem experiência. Então o programa é uma forma de trazer uma pessoa que não tem experiência, desde que a pessoa não, né, desde a pessoa que não tem experiência, para trabalhar e entrar no mercado e conseguir se dar bem. Tu já tinha experiência, porque tu fez técnica de edificações, tu estagiou bastante tempo. Mas tem pessoas que não têm essa experiência e a ideia é conseguir nivelar, né? E isso tudo a gente vai falando ali. Tem a Sim. prática, tem a questão de comunidade, que a gente troca as informações, um ajuda o outro. Daí vem aquelas dúvidas da obra. Teve um lá que estava, não me lembro quem, mas que estava fazendo uma casa sobre pedra. O solo na sondagem era rochoso, mas cada buraco que fazia era diferente na prática, né? A sondagem dizia que tinha matacão em tudo, mas quando tu vai cavando Aí não é é. uma surpresa atrás da Aí tem que outra. adaptar, né? É, O projeto não é fechado, não tem exatamente. jeito. Na hora que vai Que executar, é que. exatamente o que tu falou. É, foi. É exatamente o que tu Lá falou. sim foi imprevisto atrás de imprevisto. Uhum. Eu imagino por causa do porão ali, né? Também na hora de medir, talvez não era do tamanho, não E sei, a obra fundação do antiga, né? porão. É obra antiga e a fundação era aqueles alicerces enormes, assim, super largos. Então, eu já tinha colocado ela recuada, mas na hora que ia furar, ainda pegava e tinha que ir adaptando. Isso aí é o que a gente vê só no dia a dia, né? Daí tu falou, por exemplo, tu aumentou a produtividade, né? Tu conseguiu dar um aumento de produtividade. Também um aumento na confiança ali, né? Então, projetos mais bem concebidos, mais rápidos, porque a concepção está mais apurada. Ah, não tem, a única forma que eu consigo medir o desempenho é com quantos projetos eu faço. Tu, então, por exemplo, antes tu fazia um projeto por mês, agora tu faz quatro. Tu teve um aumento grande na quantidade de projetos hoje, então tu deve ter, não sei, tu está fazendo vários projetos aí. Sim, agora como eu comecei a fechar recentemente, né? Porque eu fiquei esse início de ano aí fazendo um balanço. A gente está com 3 consecutivos, entregamos 3 entre semana passada e o início dessa semana, né? Ontem. Então, mas isso só estrutural, né? Porque eu também Uhum. tenho hidrossanitários, os outros Tem as projetos. outras disciplinas. Tem as outras disciplinas, tudo para compatibilizar. E a gente sempre começa com o estrutural e depois vai fazendo as outras disciplinas compatibilizadas com o estrutural. Uhum. E assim, ó, desde que tu entrou no Estruturas na Prática para cá, se não sei se tu tem um valor na cabeça, mas tu tem uma ideia de quanto que tu faturou de lá para cá com o projeto estrutural? Foi nessa faixa de 54 mil. 54 mil reais só com projeto estrutural. Foi. Eu até fiz uma conta aqui, foram mais ou menos 26 projetos entregues nesse último ano. 26 Estrutural. projetos. Dá uma média aí de 2,5 mais ou menos por mês, né? Mais ou Isso. menos aí. É legal, é uma demanda grande, né? 26 projetos para o primeiro ano do teu escritório. E foi bacana nesse último ano, porque tá tendo uma fiscalização muito grande aqui na cidade. Eu não sei na sua cidade, nas outras cidades, mas o CREA tá no pé do pessoal para ter ART, para ter projeto.
Então, isso é bom, né, para os profissionais e para os clientes também, porque às vezes não faziam porque não tinha esse conhecimento. Então, como estava tendo essa fiscalização, o povo estava vindo atrás de projeto. Então, hoje em dia, o pessoal não inicia mais obras sem ter pelo menos o estrutural. Os outros ainda releva, assim, ainda tem gente que não faz, mas o estrutural, todo mundo está vindo atrás. E até a obra financiada também, a Caixa está exigindo ART de projetos complementares. Então, se você é um profissional responsável, você não vai assinar só ART, então você vai vender o seu projeto também. E com isso, acho que foi isso que teve esse aumento na demanda mesmo, porque a maioria foi. Eu também presto serviço para indústrias, né, para empresas aqui da região, mas teve esse aumento de obra residencial mesmo. É verdade, não, é que a gente também sentiu assim bastante, mas então, olha só, para quem está na live ou até para quem vai ver gravado depois, imagina assim, ó, primeiro ano do teu escritório, eu estou começando o escritório e no primeiro ano fazer aí 26 projetos, né? Faturar mais de 54 mil reais só com projeto estrutural, isso que ela faz as outras disciplinas também, mas só com projeto estrutural no primeiro ano. Então, imagina, né? Tá ali e tal, se recém se formou ou mudou de área e está querendo iniciar na área de projetos estruturais, primeiro ano é um faturamento bem considerável. Eu acho que o meu primeiro ano como autônomo não foi tão bom. Não foi bem no primeiro ano, né? Porque considerando lá de 2019. Voltou? Acho que agora Voltou, deu. acho. Voltou. É. Não, eu tava falando que Deu. não foi bem Olha no só, tu estava primeiro. falando que não foi bem isso. Porque foi assim, 2019, né? De 2019, 2020, aí assim, de 2020 para 2021, aumentou assim 6 vezes. Então foi mais, a virada mesmo foi mais nesse último ano. Uhum, uhum. É isso aí. Já tava ali nadando há um tempinho, Ivaldo. É, mas para te ver, é uma questão de que às vezes a pessoa tem medo de se posicionar, ou tem medo de dar a cara numa área nova, né? E não tem por que ter medo, né? Tu tendo o suporte, tendo a mentoria. Imagina eu, se, sei lá, quando eu tivesse começado, tivesse uma mentoria, pelo menos para ter a coragem de dar a cara assim, começar na área, Uhum. talvez. Assim, eu acho até o medo importante, principalmente na nossa área. Eu acho que a gente tem que ter medo, porque o medo vai te fazer ter responsabilidade naquilo ali e buscar conhecimento. Então, só que isso não pode te impedir de também querer trabalhar, mas assim, é buscar conhecimento. Só o conhecimento vai te dar segurança, mas você tem que estar sempre ali bem atento ao que está fazendo, responsável com tudo que está fazendo. Então, mas a busca do conhecimento realmente é o principal. Não tem um caminho mais fácil. Exatamente, o medo ele existe, mas ele não pode ser uma barreira, né? Como tu falou, não pode Sim, ser uma sim. barreira. Então, assim, imagina se, por exemplo, eu, quando tivesse formado, tivesse um programa de mentoria que me ajudasse, eu aprendi, né? Eu fiz o estágio, depois, quando eu saí como autônomo, até já contei minha história, eu já fali um escritório meu, depois abri outro escritório, que é hoje o escritório da Blue Calc, que já é reconhecido na região. Mas no começo, né? É difícil, mesmo se tu sabe a engenharia, às vezes é difícil posicionamento, é difícil outras questões que a gente também aborda no curso. Tivemos aula de marketing digital, vamos ter aula de É, contabilidade aí agora. Então a o ideia é autônomo tem que fazer de tudo, né? Não é só. É o conhecimento, é várias áreas, né? Você tem que saber de contabilidade, tem que saber de marketing, de tudo.
é uma empresa de uma pessoa só, né? No começo. É uma empresa É, que faz tudo. Deixa eu ver aqui outras perguntas que eu separei para ti. Assim, ó, tu já comentou que tu se sente preparada para fazer projetos maiores, né? Exatamente, projetos mais complexos. A gente já fez algumas consultorias exatamente aonde tu já, né, evoluiu os projetos, até teve um projeto aí que teve um arrimo grande, etc. Então, são projetos mais ousados, tu se sente mais confiante com isso. Então, assim, o que que tu acha que se alguém tivesse assim com medo hoje, um engenheiro recém-formado com medo de entrar na área de estruturas, por exemplo, alguma coisa assim, qual que é uma dica que poderia dar para essa pessoa começar então na área? é o que a gente estava comentando aqui. A primeira coisa é buscar o conhecimento. E buscar alguém que é o que a gente tem com você, né? Que vai te auxiliar ali em dúvidas pontuais que você vai ter, porque vão surgir dúvidas com relação ao seu projeto. Você vai fazer o curso, vai ter alguma dúvida específica de algum trabalho que você vai fazer. Então, eu acho importante você ter essa mentoria, ter essa pessoa para poder te auxiliar, que é o que a gente tem com você e também lá no grupo, essa troca com outros profissionais, né? O pessoal lá bem capacitado também. Então, sempre ajuda a gente, dá opiniões, porque às vezes você até sabe resolver um problema, mas será que você sabe a melhor forma? Será que não tem, que a outra pessoa não vai ter uma ideia que você não tinha pensado antes? Então, é muito interessante essa troca. Então, para começar, eu acho que o primeiro passo realmente é essa questão de você fazer um curso, buscar o conhecimento nessa área, porque é isso que vai te trazer segurança para começar a trabalhar nessa área de estruturas. E isso, assim, a gente não aprende na faculdade. Não adianta você querer sair da faculdade achando que vai sair projetando, porque a menos que seja uma faculdade muito extraordinária, mas pelo menos todo profissional que eu conversei, poucos profissionais que formaram comigo trabalham nessa área, e quem trabalha realmente foi porque foi buscar um conhecimento fora. Eu tenho pós também, eu não comentei que eu tenho pós na área de estruturas, mas realmente esse conhecimento prático de fazer o curso e sair projetando, eu não tive na pós, não tive na faculdade, foi de fato com estruturas da prática mesmo. Legal. A ideia é exatamente essa, né? Assim, o que sempre perguntam para mim é exatamente isso que tu comentou agora. O que tu acha de fazer uma pós? Uma pós ela é ótima, mas ela é mais teoria. Ela é uma teoria aplicada na área de estruturas, se tu escolher uma pós de estruturas. Ela é mais teoria. Se tu quer a prática, não é a pós que vai te trazer. Daí tem até uma frase que o Carlos sempre fala, o Carlos é o outro engenheiro de fundações que tem um mini curso ali nas estruturas na prática, que ele sempre fala, na prática a teoria é outra. Porque quando chega na prática, é solução rápida, é diferenciada, tem que se virar. Então, por isso que eu acho legal, acho ainda mais interessante quando eu vejo, por exemplo, pessoas como tu aqui tendo esse resultado. Porque, né, começando na área ali, daí pega e entra no programa de mentoria, começa a aplicar, e o resultado que tu tem, que é bem expressivo, e ainda contando só a área de estrutura, se juntar todas as outras áreas ainda, é mais expressivo ainda. Então, isso é sensacional. Isso é totalmente o quê? É tu aplicando exatamente tudo que tu aprendeu, né? Então, não pegando e vendo e agora fechou, vi tudo que eu precisava, não. Bota embaixo do braço e vou ali, vou aplicar exatamente tudo que eu aprendi. E é um resultado sensacional, um resultado expressivo, né? E é exatamente isso que sempre foi o foco de estruturas na prática. Como eu comentei antes, assim, até na outra live, a ideia é exatamente eu via que tinha pessoas que às vezes tinham dificuldades, me chamavam para fazer consultoria e essas pessoas já estavam no mercado de trabalho. Então, o que eu queria era dar uma contribuição, porque eu via que tinha muita gente querendo entrar, mas não fazendo as coisas direito e tal, né? Ou não conseguindo viver disso. Então, o Estruturas na Prática é esse programa para poder exatamente deixar aí um pouco de contribuição na área de estruturas para criar mais calculistas, né? Elevar um pouco o nível desse projeto, assim, dessa especialidade, em todos os lugares que a gente conseguir alcançar.
Por exemplo, o Magnum falou ontem, né, na live, que ele melhorou até as outras áreas da empresa. Ele melhorou o projeto estrutural, que é o foco de estruturas da prática, mas também marketing. Agora tu entra lá no perfil do Magno, tem rios mostrando as coisas, o escritório dele, e é totalmente, né, ganhar cliente, né? Poder entrar aí mais na tua área, poder ser lembrado e ir atrás de cliente. E tudo isso tu faz muito bem, tu já ganhou até tu ganhou da AutoQI, foi um concurso, né? Concurso de realidade aumentada. Conta como é que foi esse concurso. Era um concurso que a gente mandava os projetos e um vídeo em realidade aumentada usando o Algin. E eu sempre, assim, eu sou fã do Algin, né? Sempre usei, postava vários vídeos aqui. E aí teve esse concurso da AutoQI com o Algin. Eu falei, perfeito, né? Eu gosto dos softwares da AutoQI, utilizo. E gosto do Algin. Aí eu participei lá, mandei os meus projetos. E eu gosto muito também de questão da organização de pranchas, que é o que vem comigo desde quando eu fazia estágio, porque eu trabalhava só com isso. Então, eu sempre fui bem chata assim, com essa questão do visual do projeto. Então, eu montei lá os meus projetos, era um projeto real que eu tinha recém-entregue para um cliente. Foi assim, um dos primeiros projetos maiores que eu fiz. E eu peguei esse projeto, tinha feito, eu particularmente tinha feito o estrutural hidrossanitário, tinha o elétrico também, que o engenheiro eletricista tinha feito. Aí eu falei, vou participar com os meus, né? Mandei o estrutural hidrossanitário, fiz um videozinho lá da realidade aumentada e participei lá do concurso. Achei que não ia dar em nada, não. Falei, não vou perder nada. Se eu ganhar é um marketing, né? Já tá divulgando o meu nome aí. E aí deu certo, eu ganhei em primeiro lugar no quesito técnico, né? Porque teve o de votação lá do YouTube, a votação do vídeo, e teve o que foi analisado pelos especialistas lá da AutoQI, que eu fiquei mais feliz ainda de ter ganhado nessa parte, porque às vezes a gente não tem essa análise criteriosa dos nossos projetos, né? A gente fica, será que é bom mesmo? Será que essa forma que eu estou fazendo tá interessante? Então foi muito bom ter participado e ter ganhado esse concurso. É até interessante que tu ganhou então na parte do quesito técnico, por exemplo, tinha a parte de votação. Talvez, se alguma pessoa com mais seguidor pode pedir para votar e ganhar mais votos, não tem como controlar isso. Agora Sim, tu ganhou bem na parte do quesito técnico, então que era que eu tecnicamente queria. era o mais importante, digamos assim. Tecnicamente Sim, o teu era o que estava melhor mesmo ali. sim. Sensacional. Até isso que tu falou sobre né, eles avaliaram teu projeto, eles deram uma nota técnica que tu ganhou. E isso é uma coisa que não é questão de não tem assim um concurso, mas por exemplo lá no Estruturas da Prática na comunidade a gente sempre faz, né? Pessoal, tem muita gente que manda prancha. O que vocês acham dessa prancha? Tá bem representada? Até teve não me lembro quem, teve alguém que mandou a prancha e eu risquei um monte, coitado. Eu risquei um monte a prancha, dando um monte de dicas assim, porque a ideia é exatamente ajudar, né? Então, assim, o pessoal ajuda, fala, ó, bota isso, bota aquilo. Isso é Ou não, tá bacana sensacional. porque às vezes não é a gente que vai executar. Então você tem que fazer um projeto para outra pessoa interpretar, né? E não pode ter dúvida, porque qualquer dúvida do seu projeto eles vão executar errado. Então, essa questão do detalhamento do projeto é uma parte que eu gosto bastante. E realmente é interessante essa troca de outra pessoa olhar o seu projeto. Porque às vezes a gente já olha com um olhar assim, viciado, né, daquilo ali, achando que tá claro e na verdade não tá, vai gerar dúvida. Exatamente. A gente só olhando sempre o nosso projeto, a gente não consegue evoluir tanto ele. Por mais que a gente estude, veja dos outros e traga coisas novas, mas a gente não vai ter o olhar crítico que uma outra pessoa teria. E daí isso também é uma coisa que tem bastante ali, que é muito legal. Daí o pessoal consegue melhorar assim. Tem gente que não colocava antes 3D,
e agora estou colocando umas imagens de 3D, por exemplo, lá na escada. Bota uma imagem em 3D da escada, da Eu rampa. gosto do 3D. O QR Code, todo mundo colocando o QR Code e dando uma mexidinha no QR Code para ele ficar no QR Code não, no projeto que está lá no Sketchfab, para ficar coloridinho, com uma textura, ficar, né, poder ver melhor aquele projeto. Então é muito bacana. Sim. As, E você é, manda o projeto para o cliente, na maioria das vezes, o cliente leigo, né? Então, mesmo que seja um projeto estrutural ou hidrossanitário, é interessante ele conseguir ter uma visão daquilo ali que está sendo projetado, né? Mesmo que ele não vá, de fato, executar, mas ele conseguir ter essa visão e não olhar só aquela prancha técnica ali. É bacana. Tem esses recursos, a gente tem que usar. tem que explorar, exatamente. E até como a gente falou na live antes, a semana passada, na quarta-feira com a Michelle, é uma questão de tempo para a gente estar aplicando isso também nos detalhamentos, né? Uma prancha lá que tem um furo numa viga. Às vezes no 2D fica difícil identificar. Uma imagem com as armaduras lá do visualizador de armaduras fica muito mais claro. Então é questão de tempo para a gente estar aplicando de uma forma geral isso aí, né? Uhum. Agora a tendência é Ah, só ir avançando nessa área. exatamente. Assim, eu ia pedir para ti, tu até já falou, mas assim, ó, se tu puder dar então uma dica de ouro aí para quem quer iniciar na carreira de estruturas. Vamos dizer assim, a dica de ouro, qual que tu dá? A pessoa quer entrar na carreira de estruturas e talvez não está confiante, ou é um aluno que já está na faculdade, está no final e não sabe ainda, né, o que vai escolher da vida. Uma dica de ouro da Tairine, depois de ter passado aí por ser autônoma, estágio autônoma, o seu escritório agora com bastante projeto ainda sendo feito já, tudo que tu passou, tua experiência, né? Tu possa deixar, qualquer dica que tu deixa. A dica é buscar o conhecimento e praticar. Não é você fazer um curso ali e deixar na gaveta. Não, se você tiver, já fecha a melhor coisa para mim incentivar a estudar é eu já ter um serviço fechado. Sempre foi assim, desde quando eu comecei, eu fechava o serviço e aprendia para fazer aquele serviço. Então, até com estruturas na prática foi assim também. Eu já tinha um trabalho para fazer e fui fazendo curso e aplicando ali naquele trabalho. Para mim, essa é a melhor forma para aprender. E depois é repassar esse conhecimento, né? Quando você ensina, você aprende muito mais também. Mas eu acho que a melhor motivação é você ter um serviço fechado. Não tem jeito, porque ou você faz ou você faz. Exatamente. Ó, até aqui, ó, a Arine comentou aqui embaixo, ó. Conheci a Tairine por meio da divulgação dos trabalhos usando o BIM. Será que sai um tutorial de implementar o QR Code no projeto? Boa ideia, vou fazer, vou fazer. Essa do Ah, QR Code bacana demais. essa do QR Code é sensacional, sensacional. E é como a gente falou ali, não é só para também assim o cliente ver o projeto que está no 2D, ele não entende numa prancha, ele vê. Mas até, por exemplo, a mão de obra entender como é que funciona aquela escada, uma região que tem uma viga invertida, elevações, rebaixos, e tu não consegue entender direito, né? Tem muito um pavimento, talvez que tem muito jardim, muitas elevações e rebaixos. Tu abre o 3D, dá um zoom ali, gira para onde quiser, daí tu consegue entender melhor aquele rebaixo, aquela abertura, tudo que tem. Essa Então semana mesmo, essa semana mesmo uma engenheira que está executando um projeto estrutural aqui do escritório lá em Boituva, me mandou pedindo o 3D da estrutura. Porque eu tinha colocado o QR Code na prancha, acho que por algum motivo não. Mas assim, era uma coisa que eu colocava, eu achava que às vezes eles nem olhavam, e aí ela falou que não estava conseguindo mais ter acesso e me pediu. Aí eu mandei para ela lá do Sketchfab o link, porque diz ela que estava auxiliando o pessoal a montar lá na obra a estrutura. Esse era a parte da superestrutura era metálica. E aí eu fiz uma ligação da fundação com a metálica, tudo no mesmo modelo 3D. E aí eu mandei para ela e diz ela que era o que estava auxiliando o pessoal lá na obra. Eu achei assim, bacana, né, de estarem utilizando esse recurso lá. tu quer ver uma coisa que ajuda a te divulgar ainda mais? É assim, ó, colocar isso na placa.
colocar na placa da obra. Então, eu estou colocando nas placas da minha obra o QR Code. Mas só colocar o QR Code, a pessoa também fica perdida. Então, tu pode colocar assim, conheça a obra que está sendo executada aqui através É desse QR bacana Code. mesmo. Daí a pessoa escaneia, ela vê, ela nunca mais vai te esquecer. Porque É, escaneou já lá na placa na rua, quem estava passando, escaneou, viu o 3D, na hora, próximo já é vai uma te boa chamar. dica mesmo. É, essa aí é muito boa, eu já estou aplicando aqui. Mas é Vou uma dica começar a legal. aplicar também. É interessante até para os, assim, como eu faço, né? A gente faz muita obra que é prédio. Então, os prédios, até para o corretor vender o apartamento. Então, ou para que seja uma casa, para o corretor que está à venda, o corretor ir lá vender aquela casa, ele, quando está chegando na obra, ele já mostra no 3D também para a pessoa, para o cliente, olha só como é que vai ficar e tal. Daí, se tiver no Algin, tiver a realidade aumentada, ele pode, se o corretor entender, já colocar ali também. Mas pelo menos abrir, girar, ele já consegue através da placa e mostrar para o cliente. Isso é muito Sim, interessante. é Ó, bem fica a dica bacana. aí da live. Então, pessoal, assim, ó, quero agradecer muito a Tairine por ter entrado aqui na live, e, né, entrado, conversado, Eu contado aí agradeço um o pouco da convite. história. E, assim, queres deixar um recado final aí? Fazer o teu jabá final também, te seguir. O pessoal que está aqui, ó, o perfil dela está aqui, pode seguir ela. Mas vai lá, dá tua mensagem final, faz o teu jabá. Me sigam aí, gente. É @engecivil, Tairine Santos. É um pouquinho difícil, é Tayrine. Tô até parado um pouco, Nivaldo, do meu Instagram. Preciso voltar a postar lá mais. Mas se eu voltar, vou postar conteúdo. Vou fazer o tutorial que pediram aí do QR Code. Postar um pouco mais desse. A gente está executando umas obras bem bacanas aqui na cidade. Vou divulgar um pouquinho mais lá. E queria agradecer o convite da live, para fazer a live, né? Foi um papo bem legal. Acho que tiveram várias dicas aí interessantes para quem quiser começar nessa área, que é uma área. A gente ganha um pouquinho de cabelo branco, mas é uma Perde área um pouquinho. bacana. Ou perde, né, Nivaldo? Ou perde um pouquinho. Não, mas é uma área bacana, assim, para quem tem interesse. Eu sou suspeita para falar, porque desde quando eu comecei nessa área eu já estou puxada para a área de estruturas. Mas só agradecer mesmo o convite e indicar o curso do Nivaldo, Estruturas na Prática. Quem quiser trabalhar nessa área, eu acho assim, um curso. Eu já fiz outros e esse realmente é um curso essencial para você dar ali o primeiro passo e já começar a praticar. Tairine, quero te agradecer por ter aceitado aí o convite da live. Quero te parabenizar pelos resultados, porque realmente só tem resultado quem aplica. Então não é, como a gente falou, só ver, né? É muito mais aplicar também. Então tu vai aprender muita coisa, mas tu colocar embaixo do braço e esquecer, não. Então né, tu pegou ali o conhecimento que tu obteve, as trocas que a gente teve ali na comunidade, tudo, e tu aplicou isso e tu teve resultados bastante expressivos. Então quero te parabenizar por isso. Não é à toa que a gente está conversando aqui, exatamente porque tu é realmente uma pessoa que tem resultados. Eu fico muito E, honrada de ser um dos alunos escolhidos para participar dessas lives aí. Só gente e, espera. e te desejar ainda mais sucesso, porque com Obrigada, certeza tu obrigada. já está sendo destaque, tu, né, vai voar ainda mais. Então quero te desejar ainda mais sucesso aí na tua carreira. Para nós. Isso, isso de compatibilizar, tu já entrega todos os projetos também compatibilizados, é o que o pessoal está precisando realmente, né? Sim. Então, assim, ó, o pessoal que está aqui na live, que sentiu que a live agregou alguma coisa para vocês, então aqui, ó, tira o printzinho, já vou tirar também, tira o printzinho e marca a gente, marca eu, marca a Tairine, e comenta aí, né? Pode marcar ali, escreve no print, no stories ali o que foi o insight que vocês tiveram, mas tira o print e marca a gente, e essa live vai ficar salva aqui no meu perfil, para quem quiser ver, então quiser compartilhar, ela vai ficar salva, né? Daí pode ver depois, mandar para alguém para ver, ó, tá vendo? Tem como você, né, ganhar dinheiro, ter resultados aí com projeto estrutural, tem como crescer. Eu trabalho só com projeto estrutural, então eu também sou suspeito a falar, né? Eu não trabalho nas outras áreas, mas realmente é uma área
totalmente especial, né? E assim, se vocês não se inscreveram ainda na imersão, na semana que vem, segunda-feira, começa a imersão calculista 10K, que exatamente a gente vai mostrar o caminho para se tornar um projetista de estruturas, um calculista, assim como a Tairine, que tem resultados, é reconhecida. Teve gente que entrou aqui e já falou, conheço a Tairine desde a época do BIM, procurando. Então a ideia é essa. Para se destacar no mercado e ser reconhecido, imersão calculista 10K a partir da segunda-feira, na semana que vem. Beleza? Brigadão todo mundo, brigadão Tairine por ter aceitado. Obrigada, aí. Nivaldo. E nos vemos aí amanhã na próxima live com a Maria Lígia, parceira de projetos da Tairine. Parceira. Maria Lígia. Tchau, tchau, um abraço para vocês. Tchau.